A falta de um cadastro integrado entre hospitais, polícias e institutos médicos legais dificulta a busca por pessoas desaparecidas. Para tentar resolver o problema, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública exigindo a criação de políticas para a identificação e localização de pessoas desaparecidas. Já são 12 anos à espera de uma resposta sobre o paradeiro da filha. Uma angústia que atormenta Clodoaldo. Não tenho paz. Às vezes sonho com ela, sinto muita falta dela. Ela estava brincando aqui na frente do portão. O meu filho, aí ele saiu, foi buscar um açúcar e ela ficou sozinha. E até hoje nunca mais apareceu. Pegaram ela e levaram embora. Amanda tinha 8 anos quando sumiu da frente de casa no dia 30 de abril de 2006, em Santo André, no ABC Paulista. Hoje ela estaria com 20 anos. O pai diz que o inquérito já foi reaberto 3 vezes e não se conforma com o trabalho da polícia. A polícia demorou para vir, veio só depois de 3 dias. Por essa demora é que minha filha sumiu e eu não tenho resposta até hoje. A polícia foi negligente, o Estado falhou comigo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as investigações seguem pelo setor de homicídios da Seccional de Santo André, que já ouviu 50 pessoas e solicitou ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, o retrato de como a menina estaria atualmente. Esse tipo de revolta, como a do Clodoaldo, é recorrente entre parentes de pessoas desaparecidas. Em média, por ano, são 69 mil registros de desaparecimentos no Brasil, dados de um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de estatísticas de uma década, entre 2007 e 2016. O Estado de São Paulo responde por um pouco mais de 1/3 do total de pessoas desaparecidas. Apesar desse número grande, até hoje, não há um programa eficiente de busca e identificação de menores desaparecidos. Há quase 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente garantiu o direito das famílias de terem um serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Mas entre a lei e a realidade, há uma distância muito grande. E esse serviço, ele inclui não só a localização, como todo o apoio que tem de ser dado a famílias que têm filhos desaparecidos, que eu acho que uma das maiores dores do que perder um filho, do que ter de enterrar um filho, é não ter notícia desse filho. A omissão do poder público no amparo às famílias de menores desaparecidos fez a Promotoria da Infância e da Juventude mover uma ação civil pública contra o Estado e o município de São Paulo. A sentença da juíza Mônica Gonzaga Arnone condenou os dois e deu 120 dias para a criação de programas integrados de busca e identificação de menores desaparecidos. O prazo vence no dia 11 de julho. A multa estipulada pelo descumprimento é de R$50 mil por dia. Mas o promotor do Ministério Público de São Paulo diz que tanto o Estado como o município recorreram da decisão. E isso vai retardar a adoção das medidas exigidas pela Justiça. Uma das falhas apontadas por ele é a falta de um banco de dados de desaparecidos para cruzar informações e evitar situações como a que o Ministério Público encontrou. A criança é de São Paulo e é encontrada no litoral de São Paulo nas férias, ou é do interior ou do litoral e é encontrada aqui. Nisso nós identificamos 8 casos em que as crianças e adolescentes foram percebidos aqui na capital, foram atendidos pelo Serviço de Assistência da capital e não foi dado baixa no boletim de ocorrência de desaparecimento. O papel do Ministério Público deveria ser só de fiscalização das políticas públicas, mas o MP acabou ocupando a lacuna deixada por Estado e municípios. Desde 2013, existe o PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. O serviço funciona nesta sala do Ministério Público da capital paulista e auxilia famílias na busca pelos parentes que sumiram. Outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas e Pará, também têm serviços iguais. E seria muito bom se os MPs não tivessem de ter dentro de si um serviço, dentro da sua estrutura, um serviço como esse, em que ele praticamente acaba chamando para si esse atendimento. E que se não fosse ele, não teria mesmo quem é que ia estar fazendo isso, porque sozinha a própria Delegacia de Desaparecidos, do jeito que está colocado, desenhado o sistema, não dá conta.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre janeiro e março deste ano foram registrados mais de 6.000 boletins de ocorrências sobre desaparecimentos e cerca de 8.400 pessoas foram encontradas. O principal perfil de vítima de desaparecimento na maior cidade do país é adolescente, negro e de periferia. No ano passado, o estado registrou 25.200 desaparecimentos. Desse total, 5% não foram esclarecidos e muitos menores acabam enterrados como indigentes por falta de identificação. Desde 2014, a Polícia Civil é obrigada, por uma portaria estadual, a abrir inquérito depois de 48 horas do desaparecimento de crianças de até 12 anos ou de pessoa de qualquer idade com doença mental. O inquérito foi um avanço importante na busca de menores desaparecidos, mas para o promotor, insuficiente diante do problema. Mas o que se precisa é, no mínimo, não de uma portaria, mas de um decreto do governo estadual e de articulação de convênios com várias prefeituras dentro do chamado SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e com a segurança pública, que agora tem o SUSP, que articule essas políticas. Para o Ministério Público, todo o esforço do Judiciário em mudar essa realidade esbarra em outro problema. Só que na conjuntura que nós estamos no Brasil, com a Emenda Constitucional 95, que cortou gastos na área social, ficou muito mais difícil angariar recursos para fazer isso. Então, o que a gente vê é que essa política de infância, que é prioridade absoluta na Constituição, na lei, e tem tratado internacional que o Brasil é signatário, tem ficado pelo meio do caminho.